Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. Cumprimentando todos os ouvintes da TVA, o Rádio L, senhoras e senhores deputados, inicio convidando o deputado Maurício Kudlak, quarto secretário desta Casa, para a leitura das atas das sessões anteriores. Obrigado, senhor presidente. Ata da 90ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 28 de setembro de 2017. Presidência: deputados Silvio Drevik, Dircea Deixait, Ana Paula Lima e Maurício Kudlak. Secretarias: deputados Kennedy Nunes, Dircea Deixait, Ana Paula Lima e Maurício Kudlak. Às 9 horas do dia 28 de setembro do ano de 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos seus trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. Expediente distribuído na sessão. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Kennedy Nunes, Dirceu Dresch, Darcy de Matos e Mário Marcondes. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Padre Pedro Baldiceira, PT, Mário Marcondes, PSDB, Maurício Kudlak, Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Rodrigo Minotto, PDT, César Valduga, PCdoB e a senhora deputada Dircea Deixait, PMDB. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de conversão em lei da medida provisória 212/2017 ao projeto de lei complementar 023/2017, bem como aos projetos de lei números 212, 213, 219, 227, 229, 247, 260, 283 e 291/2017. Foram aprovados os pedidos de informação 109/2017 e as moções números 186 a 192, 2017, bem como os requerimentos 890 e 895, 2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 884 a 889, 891 a 894 e 896. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 683 a 690, 2017. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado César Valduca, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o magnífico reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, professor Jaime Giolo, fizesse uso da palavra para falar acerca das perspectivas de sua gestão e o aniversário de 8 anos da instituição. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna o senhor deputado Gabriel Ribeiro e a senhora deputada Ana Paula Lima. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra, solene, para hoje às 19 horas no município de Rio Negrinho. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 7ª sessão solene da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 28 de setembro de 2017. Presidência, deputado Silvio Drevik. Às 19 horas do dia 28 de setembro do ano 2017, na cidade de Rio Negrinho, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa.
Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Júlio César Roncone, Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Vice-Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Roberto Albuquerque, Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, Ronei José Lovenberg, Excelentíssimo senhor Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Rio Negrinho, Dr. Rubens Ribeiro da Silva Neto, Excelentíssimo senhor Promotor de Justiça de Rio Negrinho, Dr. Rafael Pedri Sampaio, Excelentíssimo senhor Deputado Estadual Jean Kuma, senhor Secretário Executivo de Desenvolvimento Regional de Mafra, Abel Schroeder, nesse ato representando o Excelentíssimo senhor Governador do Estado, João Raimundo Colombo, e o senhor Presidente da Fundação Hospitalar do município de Rio Negrinho, Alexandre Batistella. Constituída a mesa, o senhor Presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em comemoração à Fundação de Rio Negrinho pela passagem dos seus 65 anos. Ato contínuo, houve a interpretação do hino nacional e, na sequência, a apresentação do vídeo institucional. Após saudar as autoridades, o senhor Presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor deputado Jean Kuma. Prosseguindo, o senhor Presidente convidou o mestre de cerimônia para proceder à nominata dos homenageados, que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Na continuidade, o senhor Presidente convidou para tecerem seus pronunciamentos, em nome dos homenageados, a senhora Presidente da CIRNE, Eliete Adriana da Cruz, em nome da instituição homenageada, o senhor Alexandre Batistella, bem como o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Júlio César Roncone. Dando continuidade à solenidade, o senhor Presidente, ao tecer seu pronunciamento, fez menção honrosa à entidade homenageada e, no momento seguinte, agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para segunda-feira, às 19 horas. Antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino do Estado de Santa Catarina. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a ata. Ata da 19ª Sessão Especial da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 2 de outubro de 2017. Presidência, deputado Silvio Drevik. Às 19 horas do dia 2 de outubro do ano 2017, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. O senhor Presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor deputado estadual Neudi Sareta, senhor Presidente da Fundação do Meio Ambiente Fátima Alexandre Valtric, nesse ato representando o excelentíssimo senhor Governador do Estado em exercício, Eduardo Pinho Moreira, excelentíssimo senhor Presidente do Consórcio Intermunicipal Quiriri, Prefeito Municipal de São Bento do Sul, Magno Bowman, excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Campo Alegre, Rubens Blasowski, excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Corupá, João Carlos Gotardi, excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Júlio César Roncone. Ato contínuo, o senhor Presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa e aprovada pelos demais parlamentares em comemoração aos 20 anos de atividades do Consórcio Intermunicipal Quiriri. Momento seguinte, houve a execução do hino nacional e a apresentação de vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor Presidente convidou para fazerem uso da palavra o senhor deputado Neudi Sareta, nesse ato representando os deputados deste Parlamento, e, logo após, o senhor Alexandre Valtric Rath. Na sequência, o senhor Presidente convidou a mestre de cerimônia para proceder à nominata
dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para tecer seu discurso, em nome da instituição homenageada, o senhor prefeito Magno Bowman. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Eram as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Kudlak, quarto secretário desta Casa. Senhoras e senhores deputados, em discussão as atas que acabam de ser lidas, que Vossa Excelência já receberam em seus gabinetes, o teor das mesmas. Como ninguém queira discutir, dou-lhes por aprovadas. Solicito à assessoria que faça a distribuição do expediente aos senhores deputados. Iniciaremos, então, as breves comunicações. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Serafim Venzon. Eu queria cumprimentar o senhor, cumprimentar todos os deputados. E hoje, pela manhã, eu participei das 11 até quase 1h da cerimônia em homenagem ao reitor Luiz Carlos Cancellier. Certamente, muitos deputados estavam lá, que eu não vi, porque há uma verdadeira multidão, um verdadeiro ato político de manifestação, de apoio àquilo que ao reitor Luiz Carlos Cancellier foi. E nesse sentido, presidente, eu até tentei buscar uma pequena frase, um pequeno pensamento que pudesse lembrar ou prestar uma pequena homenagem ao professor Cancellier. A minha intenção era pedir a Vossa Excelência que a Assembleia, como um gesto de apoio à universidade, à liberdade da universidade, de apoio... Vou encerrar, senhor presidente. Mais 30 segundos. Enfim, de apoio a um trabalho muito grande que o professor Cancellier fez, foi justamente de nós permitir que os deputados, que a Casa, que a Assembleia como um todo pudesse participar dessa cerimônia, suspendendo a sessão. Mas apenas coloco assim como uma opção. Mas, de qualquer maneira, eu queria principalmente usar esse espaço para cumprimentá-lo, dizer que às vezes que nós tivemos contato com ele sempre foi muito generoso. Nas audiências parecia que ele não tinha mais nada a fazer a não ser ouvir a gente. Por isso, então, eu quero dar as minhas condolências a toda a família dele, aos amigos, à Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigado. Deputado Serafim, eu já havia consultado a assessoria e não há previsão estatutária e nem regimental para que a gente fizesse a suspensão. O que nós poderíamos fazer consultando os líderes partidários, mas, infelizmente, acho que aqui no plenário, neste momento, acho que nós não temos nenhum líder partidário aqui. Somente o deputado Minotto. Então, nós vamos prosseguir, quem sabe, lá às 16 horas, na hora do grande expediente, ou seja, antes da suspensão, tendo, quem sabe, os líderes partidários, nós colocamos em votação e deliberação. Muito obrigado. Okay? Obrigado, deputado Serafim. Adentrando, então, as breves comunicações, de conformidade com o artigo 102 do nosso regimento interno, fará uso da palavra o deputado Rodrigo Minotto. Pelo que lhe concedo 10 minutos, deputado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados que nos acompanham, deputadas. Minha saudação a todos que nos veem pela TVAL. Inicialmente, eu queria aqui saudar e cumprimentar o professor Florian Augusto Madruga, que está presente aqui na nossa galeria, que é o presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, a ABEL, e veio aqui proferir uma palestra ao programa do estágio visita dos alunos do nosso estado de Santa Catarina que estão participando no decorrer dessa semana dessa programação interessante e importante para o Parlamento catarinense e também
para os alunos. Então, doutor Flório, nossa saudação pela sua presença no dia de hoje aqui. Senhor presidente, eu trago aqui uma informação que recebemos no final de semana, onde as escolas e os professores do nosso estado de Santa Catarina receberam com surpresa o ofício circular DIGP, da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Estado da Educação, número 0316/2017, dirigido às unidades escolares da rede pública, fundamentada na Lei Complementar número 668/2015, e tendo em vista o início das atividades letivas para o ano de 2018, relacionados sobre a distribuição de aulas e o reordenamento dos professores efetivos. A orientação não vem esclarecendo totalmente os professores. Percorri 150 municípios catarinenses e visitei muitas escolas. Ouvimos professores, diretores e assistentes técnicos, pedagógicos, e a reclamação é geral. A Secretaria afirma que não abre mão de que a base da distribuição de aulas seja a carga horária do concurso público e que a possibilidade de complementação de carga horária em outra disciplina de habilitação do professor será somente depois de todos os profissionais terem escolhido a disciplina titular do concurso. Isso é uma manifestação do SINT do nosso estado de Santa Catarina. Os professores que não conseguirem completar sua carga horária na escola de sua lotação deverão completá-la em escolas localizadas até no máximo 20 quilômetros de distância, o que está sendo desrespeitado no item 17 da orientação. A distribuição da carga horária obriga a complementação em outras escolas e a redução da carga horária dos professores. No entanto, o professor ou a professora não pode ter sua carga horária reduzida quando não houver a disponibilidade da disciplina do titular. A aplicação da nova lei na prática não vem trazendo benefícios à educação catarinense. Ao contrário, impacta fortemente nos professores e professoras. E hoje o que vemos é um descontentamento generalizado nas unidades escolares. Se o professor ou a professora se recusar a se enquadrar nas orientações da Secretaria de Estado da Educação, terá sua carga horária reduzida. Não concordamos com a forma unilateral de distribuição de carga horária para 2018, em desarmonia com uma gestão de ensino democrática e salutar. Esperamos e apelamos aqui à Secretaria de Estado da Educação para que inicie imediatamente o diálogo com os professores, na busca de saídas que contemplam os dois lados, sob pena de deflagração de movimentos e de greve da categoria. Eu quero, senhor presidente, aproveitando o tempo ainda que me é direito, para fazer uma menção a uma nota do Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, que eu, como advogado, me sinto representado por essa nota, por essa manifestação. E eu faço questão de ler aqui para que todos os catarinenses prestem atenção nesse depoimento do Procurador-Geral sobre o falecimento do professor Luiz Carlos Cancelheiro de Olivo, magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, bem como me solidarizo com todos os seus amigos e familiares. Abre aspas. A morte de Cancelheiro enluta Santa Catarina pela perda de um de seus filhos mais ilustres, um homem digno, de poucas posses, que devotou os últimos anos de sua rica trajetória profissional à nobre causa do ensino, da pesquisa e da extensão dos universitários. A tragédia de sua partida ocorre sob condições revoltantes. As informações disponíveis indicam que Cancelheiro padeceu sob o abuso de autoridade,
seja em relação ao seu decreto de prisão temporária contra si expedido, seja em relação à imposição de afastamento do exercício do mandato, causas eficientes do dano psicológico que o levaram a tirar a própria vida. Por isso, respeitado o devido processo legal, é indispensável a apuração das responsabilidades civis, criminais e administrativas das autoridades policiais e judiciárias envolvidas. Que o legado do professor Luiz Carlos Cancelheiro de Olivo seja, em meio a tantos outros bens que nos deixou, também o de ter exposto ao país a perversidade de um sistema de justiça criminal sedento de luz e fama, especializado em antecipar penas e martirizar inocentes, sob o falso pretexto de garantir a eficácia de suas investigações. Fecha aspas. Dr. João dos Passos Martins Neto, Procurador-Geral do Estado. Era isso, senhor presidente, a minha manifestação no dia de hoje. Obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Seguindo ainda em breves comunicações, com a palavra o deputado Kendi Nunes. Ele não estava quando chamei. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha pela TVA e pela Rádio Digital, eu tinha preparado para falar hoje sobre um projeto de lei, deputado Padre Pedro, que eu protocolei nessa casa, de número 379/2017, que introduz a classificação indicativa em exposições, amostras, exibições de artes e eventos culturais no âmbito de Santa Catarina e dá outras providências. Isso em virtude de toda a polêmica que eu já falei aqui com relação à exposição no Rio Grande do Sul, da polêmica que está havendo uma exposição no MASP, que, utilizando sob a argumentação de serem exposições de arte ou arte, acabam gerando uma discussão muito grande nas pessoas, por conta que lá em São Paulo, por exemplo, deputado Padre Pedro, lá no Rio Grande do Sul, escreveram nas hóstias palavrões e desrespeitando as questões religiosas, além de tantas outras coisas que a gente já falou aqui, e em São Paulo, a exposição de um homem nu, onde uma criança toca nele, sendo que, para muitos, isso é um ato desagradável. Então, portanto, para a gente não discutir aqui o que é, o que não é arte, hoje em dia a arte virou qualquer coisa, ficar pelado num lugar virou arte, né? Que para muitos é um absurdo, é um sonho, um pesadelo. Tem alguém que se acha tão bonito que ficar pelado dentro do negócio virou arte. Então, já que a arte virou essa forma de ficar pelado, virou arte, nosso projeto de lei, assim como existe nas propagandas, deputado Altair, nos filmes, nas novelas, nos programas de televisão, uma indicação de idade, nosso projeto de lei exige essa indicação de idade. Mas eu quero falar sobre outra coisa que todo o Estado de Santa Catarina está perplexo. Primeiro de tudo, eu queria fazer uma análise aqui, não sobre a temática que eu estou aqui, senhor presidente, com relação ao cargo que eu ocupo, um cargo público, político, mas me faz muito mais esse tipo de reflexão como membro da imprensa que nós somos. Alguém que tem a missão de levar uma informação, de formar opinião. Quero dizer que eu não conheço, não tive o prazer, talvez, de conhecer, não conheci, nunca tive junto com ele, deputada Luciane Carminati,
nunca falei, nunca vi ou estive presente com o reitor Cancelheira. Isso me dá a prerrogativa de entender que o que eu vou falar aqui hoje é desprovido de qualquer sentimento de perda de um amigo, de um parente ou, quiçá, alguém conhecido. Como eu não conhecia, nunca tive acesso, eu acho que eu me coloco numa posição muito discreta para a gente fazer uma reflexão. Eu me lembro que eu estava vindo e tentando fugir do trânsito da Via Expressa no dia 14 de setembro, quando tinha eu plantão para abrir a sessão aqui, tinha horário para chegar. E, como sempre, ouvindo o rádio, eu via toda uma parafernália de informação da prisão do reitor da universidade, que naquele dia diziam que ele estava sendo preso por conta de um desvio de 80 milhões de reais e que esses 80 milhões de reais seriam para atender os alunos de extensão, isso que eles estavam falando, e os repórteres dizendo que a Polícia Federal estava lá na universidade, apreendendo os documentos, na casa, prender o reitor, e que tal hora ia ter a entrevista coletiva que a Polícia Federal ia dar. E eu me lembro que eu cheguei aqui e perguntei para a deputada Luciane Carminati, todos nós atônitos, dizendo, meu Deus, a universidade, justo no momento em que a universidade passava por um processo de premiação e de... Bem, quando foi feita a entrevista coletiva, a primeira pergunta que foi respondida pela Polícia Federal e pelos órgãos envolvidos na operação foi a explicação por que o nome Ouvidos Mocos. A minha análise que eu faço hoje é exatamente isso. Na minha opinião, deputado Aguiar, as entidades, elas foram envenenadas por um mal do ser humano que se chama vaidade. A vaidade, ela é uma forca em que todos que passam por esse caminho, mais cedo ou mais tarde, Padre Pedro, vão se enforcar. As instituições, por serem feitas de pessoas, elas têm essa influência das pessoas que fazem a instituição. E eu começo a pensar, deputado Coruja, quando chega uma denúncia às entidades que deveriam de investigar, a primeira coisa que eles fazem, deputado Altair, é procurar um marketing com um nome. Aí o nome vai dar toda a tônica do produto que vão vender, que é exatamente o nome da investigação. Eu me lembro que um dos repórteres que eu ouvia no dia 14 de setembro dizia assim, prenderam o reitor da universidade, e o nome da operação é Ouvidos Mocos, lembrando que agora a delegada da Polícia Federal que veio para Santa Catarina é da equipe de Sérgio Moro, que veio de Curitiba, e foi ela que batizou a operação Lava Jato. O que dizer que é uma informação importante, é como se fosse um quadro de parabéns, alguém nominar uma operação, e se vocês observarem, nós da imprensa caímos no jogo deles, porque está no texto do off da matéria, um casezinho, um box, que eu preciso explicar o nome da operação. Por que que é Ouvidos Mocos? Por que que é Lava Jato? Por que que é X, Y? Aí eu penso que aqueles integrantes que deveriam de investigar o processo, eles estão muito mais preocupados
em aparecer nos holofotes do que em investigar o caso. E pior ainda, a segunda pergunta respondida naquele dia da entrevista coletiva foi: qual é o fato? E aí a polícia disse: não, o fato é o seguinte, é que ele não quis dar informações sobre desvios que poderiam ter acontecido de gestões anteriores. O problema era de gestões anteriores e prenderam o gestor atual. Destruíram uma carreira toda feita dentro de uma pessoa dedicada à justiça, ao ponto de prender, colocar um macacão. Não é uma prisão coercitiva. Prisão temporária, ela não pode ser parafernália, ela não pode ser tudo isso que fizeram. Isso existe já o preconceito, existe o pré-julgamento das pessoas que olham. Nós, e ainda hoje eu estava falando isso sobre esse tema no meu grupo lá da família, e uma sobrinha minha perguntou assim: mas tio, ele não roubou 80 milhões? Ele não foi julgado por 80 milhões? Por quê? Porque a manchete que sai é: preso o reitor acusado de não passar informações de 80 milhões. A opinião pública, que é rasa, nunca supera a doxa, diz que o camarada roubou 80 milhões. Peço mais 30 segundos ou 1 minuto, deputado. Mais 1 minuto, deputado Kennedy. Obrigado. Tenho muito mais para falar e penso que, se houver a possibilidade, eu quero voltar a falar no horário do partido sobre esse tema, porque nós precisamos avaliar. Todos os operadores desse sistema, seja judiciário, deputado Dalmo, seja do Ministério Público, seja nós aqui, seja da imprensa, todos nós, operadores desse sistema, é hora de a gente parar um pouco. É hora da gente parar um pouco. E quando colocava isso na internet hoje, teve um cidadão que disse: Kennedy, um suicídio não é a prova da inocência. Eu disse: realmente não, mas talvez seja o caminho que uma pessoa que lutou a vida inteira por justiça encontrou ao ser injustiçado. Eu volto a falar sobre esse assunto, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Ainda em breves comunicações, com a palavra a deputada Luciane Carminati. Presidente, deputados e todos que acompanham esta sessão, eu quero me manifestar sobre 2 temas. Não poderia deixar de falar, que é o assunto do dia, né? Infelizmente, o ocorrido no dia de ontem. Eu estava fazendo agenda em Criciúma, deputado Aguiar, fiquei um tempo perplexa, sem tentar entender, né? Quer dizer, tentando entender, e confesso que para nós, que acompanhamos todo esse processo, como o deputado Kennedy falou, da denúncia, dos holofotes, da mídia, da quantidade de veículos prendendo um reitor, que poderia ser o João da padaria, que poderia ser o vereador, que poderia ser o prefeito, que poderia ser um agricultor, uma professora, que poderia ser um diretor de escola, um secretário de Estado. Eu diria que, para mim, não muda o perfil de quem foi, não é esta a questão. O que me causa perplexidade é que nós estamos tratando como se fosse, deputado Dalmo, espetáculo circense. E nós estamos esquecendo que tem uma Constituição da República que diz que o princípio fundamental, até que se prove o contrário, você é inocente. Por isso eu não entro no mérito aqui de ter sido cancelier, porque nesse país, há 2 anos, a gente está vendo só isso.
E no ano passado, quando teve a prisão coercitiva do presidente Lula, eu gravei um vídeo, eu estava em Chapecó e gravei um vídeo questionando por que se prender coercitivamente um ex-presidente da República que nunca se negou a dar depoimento, que a Polícia Federal tinha o seu endereço, que é o seu endereço fixo. E naquela ocasião eu fui bombardeada, porque o discurso era: está defendendo um bandido, um chefe de quadrilha. Fui bombardeada. E todos aqueles que queriam colocar o dedo contra o PT, aproveitaram todas essas prisões para dizer que essa operação estava certa. Não está em debate o mérito, assim como em nenhum momento eu fiz um julgamento de valor, me antecipando como juíza se o fato de a acusação do reitor era correta ou incorreta, justa ou injusta. Não entrei no mérito. Mas vejam bem, nós estamos abrindo mão de princípios constitucionais, que é o direito do cidadão ter o devido processo legal, se defender e provar a sua inocência. E como se diz na gíria popular, deputado Rodrigo, é como um travesseiro de pena. A hora que você espalha, nunca mais se recupera a imagem de um cidadão. E eu fico me colocando, neste caso, na dor deste profissional, que, como eu falei, poderia ser qualquer cidadão brasileiro, que é colocado em manchetes garrafais, vira um criminoso, sem mesmo poder dar a sua palavra. Eu não entendo que isso é justiça. Sinceramente, não chamo isso de justiça. Então, eu gostaria que nós continuássemos perseguindo o combate à corrupção, sim, porque desde a República Brasileira, a corrupção está enraizada na esfera pública e privada, nos municípios, estados e nação. Temos que combater, mas nós não podemos assassinar pessoas que depois podem ser julgadas inocentes. Poderia trazer o caso aqui do prefeito Paulo Essel, que foi deputado nesta casa, deputado Darcy, que perdeu o mandato, que não teve nenhuma ilicitude, perdeu o mandato, entrou em depressão. Se não fosse os amigos, a família, a dar suporte e apoio, quem sabe nós teríamos mais uma tragédia. E esta semana o STF entendeu que ele deveria ter sido absolvido. Quantos casos assim, até que se faça o devido processo legal? Só gostaria de deixar essa menção sobre o que aconteceu no dia de ontem e que nos causa uma dor profunda de algo que poderia ter sido evitado com toda a investigação que cabe, sem proteger ninguém, mas respeitando os processos legais. Deputado Darcy, me conceda uma parte. Obrigado. Obrigado, deputada Carminati. Parabéns pelo pronunciamento. Vossa Excelência, deputado Kennedy. E o fato acontecido, lamentável, de ontem, com o reitor Canceller, isso nos remete a uma reflexão profunda. E espero que nós possamos refletir e, sobretudo, as instituições, porque foi preso sem necessidade e tirou a sua própria vida. E nós não podemos permitir que se instale no Brasil um Estado policial, deputado Maurício. Todos têm direito à defesa. Ninguém pode ser punido, execrado publicamente antes de ser julgado efetivamente. Então, como disse o ministro Gilmar Mendes há pouco tempo num debate com o juiz Sérgio Moro, nunca me esqueço que ele disse que a lei que vale para o presidente
que vale para o rico, que vale para o grande, para o poderoso, vale para o guarda da esquina, vale para o reitor da universidade, vale para o deputado estadual e vale para a zeradora da Assembleia Legislativa. Está havendo um exagero. Estado policial se denuncia e ele manda o release para a Rede Globo. E um processo de execração pública das pessoas. Isso não é justo, isso não faz parte e não contribui para um país democrático. Parabéns. Obrigada. Deputado Aguiar. Deputada Luciane, como disse o senador Wedekind, o nosso reitor foi condenado, mas ele não tirou a sua vida. Ele foi empurrado por forças invisíveis, forças essas que todos nós sabemos o que aconteceu. O nosso apoio ao seu pronunciamento. Obrigado. Então, eu quero reforçar em que nem momento estamos aqui discutindo o combate à corrupção. O que estamos discutindo é que nós temos princípios republicanos garantidos na Carta Magna. E esses princípios, como direito ao contraditório, ao devido processo legal e ao direito de que ninguém pode ser condenado sem que haja provas e ao devido processo de ampla defesa. Então, o que está em jogo é isso. Mas é claro que quando se divulga, com imagens, com holofotes, nesse espetáculo que virou o combate à corrupção, a gente perde a essência do princípio da justiça. E é esse o registro que eu gostaria de fazer aqui, presidente, e acho que a nota do Procurador-Geral do Estado, Dr. João dos Passos Neto, revela um pouco esse sentimento, uma nota dura, que exige que a comunidade jurídica faça algo, e a nota da OAB, que foi aqui inclusive citada pelo deputado Rodrigo Minotto, me parece que é uma nota que chega tarde. Infelizmente, a comunidade jurídica brasileira está assistindo. Enquanto são alguns outros, nós concordamos, mas quando são alguns próximos, nós repudiamos. Então, está na hora da jurídica pegar a Carta Magna e fazer com que esta Constituição seja, de fato, respeitada por todas as instâncias, poderes e instituições brasileiras. Fica aqui a minha solidariedade como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, a minha solidariedade aos professores da Federal, aos estudantes, aos técnicos, aos familiares e amigos do reitor. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, deputada Luciane. E pela ordem, deputado Darcy. Senhor presidente, eu quero registrar com satisfação a presença nesse plenário do prefeito pela terceira vez da cidade de Balneário de Barra Velha, Walter Zimmermann. Seja bem-vindo. Também acompanhado do seu assessor Daletinho, assessor de gabinete. Também a presença do ex-prefeito, presidente Marcondes, Dego Peixer, ex-prefeito da cidade de Guaramirim. E também está nos visitando o Billy, que é o vereador da cidade de Rio Negrinho. Sejam todos bem-vindos ao Parlamento Catarinense. Registramos então a presença e desejamos boas-vindas a todos vocês aí no Parlamento Catarinense. Horário destinado aos partidos políticos. Com a palavra, Partido dos Trabalhadores. Fará uso da palavra o deputado Dirceu Dresch, que terá o tempo de até 7 minutos de forma improrrogável. Muito bem, senhor presidente. Quero agradecer aí a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui nesta tribuna, falando em nome da nossa bancada, do nosso partido, Partido dos Trabalhadores, e que, com certeza, esta semana se pratica e há necessidade de fazermos grandes debates sobre o momento delicadíssimo que nós vivemos e também tratar da situação já tratada aqui por meus colegas deputados, da morte do nosso reitor da Universidade Federal.
Tive ontem à noite, inclusive, passando lá pelo velório, conversando com as pessoas e toda esta comoção que vive Santa Catarina de hoje. Mas eu quero, além disso, quero tratar aqui de um tema também que tem tudo a ver com este momento que a gente vive, que é a última pesquisa Datafolha, que traz uma perspectiva já do que o povo brasileiro pensa sobre as eleições de 2018. Claro que nós vamos defender com toda a força, com toda a expectativa, que saia eleições no ano que vem. Porque temos dúvidas, sim, e estamos muito atentos aos movimentos que estão ocorrendo no Brasil, nesta expectativa da trajetória do golpe do ano passado, 2016, contra a presidente Dilma, e este golpe continua em curso, especialmente nesses últimos meses, um forte golpe para cima da classe trabalhadora brasileira, com medidas catastróficas que prejudicam milhões e milhões de trabalhadores, na questão da mudança das regras trabalhistas, ou seja, o fim das regras de proteção dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, que lutaram muito, muitas vidas ceifadas, muitas pessoas perderam sua vida lutando por seus direitos. E agora isso tudo está em perda, né? E além disso o tema da Previdência, que ainda não está em pauta para ser votado, mas a todo momento assombra e preocupa os trabalhadores e trabalhadoras esta grande questão que está em jogo, que é destruir a nossa Previdência Pública. E positivamente, nós estamos percebendo que a população brasileira já entendeu que a Lava Jato se transformou em um instrumento de perseguição política, instrumento para a ditadura do judiciário, que serve de pano de fundo para o golpe ainda em curso no país, que não é um golpe a uma presidenta da República, mas nas leis que protegem os trabalhadores da previdência justa, das riquezas da nação e da soberania do país. Vivemos tempos sombrios, onde o abuso de autoridade ganha legitimidade. Só entendemos a importância do Estado de Direito quando somos vítimas da barbárie do Estado, que encontra parceria na mídia sensacionalista, oportunista, mais preocupada em expor as pessoas e a execração pública do que a missão de informar. De forma muito triste, Santa Catarina tomou conhecimento da perversidade do Estado justiceiro, que condena antes de julgar. Temos vários companheiros nossos que são vítimas desta ditadura judicialesca, pessoas presas preventivamente por mais de 2 anos, que são postas em liberdade, pois descobre que não há provas contra eles. É o caso aqui também do Américo Turnes, que é uma figura histórica e nossa aqui de Santa Catarina, que foi do IBAMA. A destruição de reputações por meio de acusações de corrupção se tornou prática perversa e desumana do aparato policialesco da justiça. Combater a corrupção deve ser uma obstinação responsável. Revoltante é ver este combate ser reduzido à mera produção de escândalos televisionados, que ganham lucro midiático e alimentam o ódio das redes sociais desinformada, como é o caso da própria pesquisa Datafolha, publicada na Folha de São Paulo, que agora vira uma outra forma de apuração da justiça em consultas populares. Um absurdo o que está acontecendo nesse nosso país. A mesma mídia que execra, que dá suporte ao pré-julgamento social, fatura com repercussão da tragédia moral de pessoas que não estão tendo o direito de ampla defesa, a presunção da inocência.
É isso que nós já chamamos a atenção há muito tempo aqui. E, infelizmente, fatos como acontece nesses últimos dias, e aí nós não estamos também, como dizia a deputada Luciane Carminati, nós não estamos entrando aqui no mérito de um julgamento, do combate à corrupção, que precisa ser feito no Brasil. Agora nós estamos discutindo outro tema, da forma que está sendo exposta as pessoas, né, dos mais diversos rincões desse nosso país, mas especialmente lideranças como o ex-presidente Lula, que até hoje viraram de avesso a vida dele e até hoje não encontraram provas. Se condena pessoas, e a Constituição é muito clara nisso, se condena pessoas com provas e não com convicções, como querem convencer o povo brasileiro, a turma do Lava Jato, né, com convicções e não com provas. Um absurdo que acontece no nosso país. Isto contribui sim para esta violência, este ódio que nós estamos vivendo, tanto chegar a pessoas como aconteceu semana passada, uma pessoa invadir o diretório regional, o diretório municipal do Partido dos Trabalhadores e atacar com faca pessoas aqui dentro desta cidade de Florianópolis. É isto que nós não podemos concordar. Queremos construir um país de paz, um país de amor, um país que dialoga sobre os seus grandes desafios. Obrigado. Obrigado, deputado Perseu. Utilizando agora, pela ordem, deputado Kennedy. Só fazer um registro, senhor presidente. Gostaria de fazer o registro do vereador que está aqui nessa casa, o vereador Billy, da cidade de Rio Negrinho, e queria fazer também o registro. Achei muito interessante a atitude do vereador Billy de convidar o senhor Lorival Brinhac, que está aqui hoje, conhecendo a casa, ele que é um estofador lá, profissional liberal lá da cidade de Rio Negrinho, e que está vindo pela primeira vez aqui. Seja bem-vindo, senhor Lorival. Parabéns ao vereador Billy, que traz um cidadão muito comum, que vem aqui conhecer o trabalho dos deputados. Seja bem-vindo a essa Casa de Lei. Parabéns. Mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, seja todo bem-vindo. Seja bem-vindo, senhor Lorival. Pela ordem, deputado Milton. Senhor presidente, também para comunicar com muito carinho a presença de lideranças da Serra Catarinense que estão aqui conosco, para daqui a pouco acompanhar a votação do projeto de lei de minha autoria, que trata da criação da Rota Turística Caminhos da Neve. O prefeito de São Joaquim, Giovanni Nunes, juntamente com o Antônio, os vereadores Dalton, o Rony, o Guga, o senhor Rogério Tarzan, pai do nosso saudoso deputado Sandro Tarzan, o Roberto Campos, de Urubici, o vereador Betinho, de Rio Rufino, prefeito Tiago Costa, o secretário de Turismo Paulo Nunes, a esposa do prefeito, dona Karine Costa, o presidente do Conserra, do Conselho de Turismo lá da Serra Catarinense, Daniel Klein, e da Amures, a Iraci, secretária executiva, assessora de imprensa, Oneres, o vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Lages, o Juliano. Então, sejam todos bem-vindos, a gente fica muito contente com as suas presenças aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Sejam todos bem-vindos, esse parlamento, todos os prefeitos aí, os secretários nominados, vereadores, enfim, todas as pessoas que nos honram com a presença na tarde desta terça-feira. Por uma troca de horário dos partidos políticos, com a concordância do PSDB, o deputado César Valduga fará uso do horário destinado ao PSDB, por até 7 minutos, deputado. Cumprimentar Vossa Excelência, saudar a todos os senhores deputados, senhoras deputadas, saudar também a população catarinense que nos acompanham via TVA e também rádio digital. Hoje, senhor presidente, utilizo o horário do meu partido, portanto, aqui nessa troca com o PCdoB, para lamentar com muito pesar a circunstância do falecimento do diretor da Universidade Federal de Santa Catarina, nossa querida UFSC. Reproduzo aqui duas notas, senhor presidente, que sistematizam o nosso pensamento, não apenas de tristeza e de indignação, mas também de renovação de ideias que foram demasiadamente caros
ao longo desse processo na nossa jovem democracia. A primeira é uma nota oficial da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, que diz, abre aspas, o sentimento de pesar compartilhado por todos e por todas, reitores das universidades públicas federais, neste momento é acompanhado de absoluta indignação e inconformismo com o modo como foi tratado por autoridades públicas o reitor Canceller ante de um processo de apuração de atos administrativos ainda em andamento sem juízo formado. É inaceitável que pessoas de bem, investidas de responsabilidades públicas, de enorme repercussão social, tenham a sua honra destroçada em razão da atuação desmedida do aparato estatal. É inadmissível que o país continue tolerando práticas de um Estado policial em que os direitos mais fundamentais dos cidadãos são postos de lado em nome de um moralismo espetacular. É igualmente intolerável a campanha que os adversários das universidades públicas brasileiras hoje travam, desqualificando suas realizações e seus gestores como justificativa para suprimir o direito dos cidadãos à educação pública e gratuita. Infelizmente, todos esses fatos se juntam na tragédia que hoje temos que enfrentar com a perda de um dirigente que por muitos anos serviu à causa pública. A ANDIFES manifesta a sua solidariedade aos familiares e amigos do reitor Canceller e continuará lutando pelo respeito devido às universidades públicas federais, patrimônio de toda a sociedade brasileira. Fecha aspas. A segunda, deputado Altair, é a nota de meu partido, o PCdoB. Abre aspas. É com grande tristeza e pesar que o Partido Comunista do Brasil, de Santa Catarina e de Florianópolis, recebem a notícia do trágico falecimento do professor Dr. Luiz Carlos Canceller, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Consternados com o ocorrido, manifestamos nossa solidariedade a toda a família, amigos e amigas e a comunidade universitária da UFSC. Repudiamos toda e qualquer operação policial e judicial que não se paute pelo devido processo legal e pelo justo direito de defesa. Canceller, no curso de sua trajetória pessoal e profissional, dentro e fora da universidade, deu provas de seu caráter e compromisso com a ética e com os valores mais caros para a nossa sociedade. Essa situação trágica, além de nos entristecer, deputado Padre Pedro, nos preocupa e indigna a bandeira da corrupção que não pode ser empunhada para promover linchamentos e condenações sem o devido processo legal. A exposição prematura, a parcialidade na condução das análises e a irresponsabilidade nas divulgações que comprometem a reputação das pessoas devem ser condenadas. Nos resta clamar por justiça, que nosso amor pelo Brasil e pela jovem democracia nos façam fortes para superar esses obstáculos. Fecha aspas, Canceller presente. Muito obrigado. E também, senhor presidente, aqui quero relatar aqui um pensamento que diz que primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso e não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram uns desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando. Quero assim manifestar aqui o nosso sentimento
e solidariedade, deputado Padre Pedro, senhores deputados, né, a toda a família do nosso magnífico reitor, que deixou o seu legado, uma vida toda dedicada à educação do povo brasileiro, da população catarinense que sempre nos orgulhou da sua trajetória, na sua caminhada, prezando a transparência, prezando a educação, né, através de uma escola que seja pública, gratuita e de qualidade. Por isso seriam essas nossas manifestações e também nossa solidariedade nesse momento tão difícil que o país, que o Estado de Santa Catarina e até aqui também, acho que consternado, o próprio governo do Estado também manifestou 3 dias de luto no Estado de Santa Catarina, como também as 63 universidades federais de todo o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado César Valdu, que falou em nome do partido PSDB com uma troca. O próximo horário é do bloco parlamentar PP-PR-PSB. O deputado Altair Silva vai fazer uso da palavra por o tempo de até 13 minutos. Senhor presidente, questão de ordem. Pela ordem, sem prejuízo ao deputado Altair, deputado Milton Obos. Muito obrigado, senhor presidente. Só para também agradecer a presença aqui nesse plenário, que também vem motivados, né, em função do projeto de lei da Rota Turística Caminhos da Neve, o André Alcântara, que é o responsável pela organização do Rally Internacional Caminhos da Neve, que vai acontecer em 2018, utilizando já o nome da rota turística. O prefeito de Correia Pinto, Celso Rogério, o Marcelo Silva e o Guilherme Jardim, que acompanham o nosso prefeito de Correia Pinto também. Muito obrigado pela presença. Obrigado, senhor presidente. Deputado. Deputado Milton Obos, a vossa permanência na Defesa Civil teve uma amizade muito grande com São Pedro, que, por saber que hoje ia aprovar a Rota da Neve, veio esse frio, né? Vossa Excelência lá com o homem está assim. Ó. Deputado Altair Silva, com o tempo de até 13 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia Legislativa e também da Rádio Digital. Quero aproveitar para fazer um registro muito especial do programa Estágio Visita, que a Assembleia Legislativa está realizando nessa semana, deputado Kennedy, com jovens que se interessam e que gostam de política e que trabalham projeto também de liderança. Eu quero saudar, estão nesse momento aqui acompanhando a sessão, o Emílio Santana de Lara, que é do município de Balneário Camboriú, o Jefferson Schwartz, que é do município de Maravilha, o Adriel Kreutz, que é do município de Saudade, e o Mauro Biondo, do município de Ceará. É uma grata satisfação, em nome de vocês, quero saudar todos os jovens que estão participando do estágio visita na Assembleia Legislativa para conhecer o trabalho, o funcionamento da casa, e é uma grata satisfação, né? Esperamos que no futuro tenhamos os jovens, alguém de vocês aqui no Parlamento, nos representando as nossas regiões. Eu quero aqui, senhor presidente, falar de uma audiência pública que nós realizamos na última quinta-feira sobre o tema do leite. O leite para a economia de Santa Catarina, juntamente com a suinicultura e a avicultura, representam a maior força do agronegócio, principalmente na nossa região, no oeste de Santa Catarina. 60 mil famílias, deputado Padre Pedro, se dedicam diretamente à atividade da bovinocultura leiteira, e uma das atividades que mais tem atraído os jovens para a atividade, já que ela vem representando uma fonte de renda, de alternativa nas propriedades rurais, e os jovens, as mulheres, as famílias, passaram a se dedicar muito na bovinocultura leiteira, principalmente aqueles que migraram da suinocultura para o leite. Ocorre que o leite em Santa Catarina, nos últimos meses, tem tido uma queda dos preços muito significante, o que tem feito com que o setor trabalhe com um prejuízo. E esse
prejuízo, nós passamos a receber muitas moções das câmaras de vereadores, das indústrias, cooperativas, e por isso realizamos uma audiência pública juntamente com a cadeia produtiva do leite. Esteve aqui o secretário da Agricultura, o Moceiro Salpelsa, o secretário adjunto, Ayrton Spier, que é uma grande autoridade da bovinocultura leiteira em Santa Catarina, a FAESC, através do Zezo Pedroso, a FETAESC, através do Walter Dresch, e nós tivemos aqui, junto com o Sindileite, produtores rurais, líderes, cooperativistas, e durante a audiência pública, vários encaminhamentos foram tirados, entre elas, incentivar para que o governo tenha uma participação maior do leite na merenda escolar. Isso vai fazer com que nós possamos desovar os estoques e que nós possamos trabalhar um controle maior da importação, já que a importação, nos momentos em que nós temos excesso de produção de leite no Brasil, com a queda do consumo, a importação passa a ser a gota d'água para transbordar o excesso de produção de leite, fazendo com que os preços caiam de forma muito brusca, causando prejuízo ao setor. De forma que, dentro de uma parceria com o comércio, os supermercados, as indústrias, os produtores de leite, está sendo realizada promoções para que nós possamos desovar os estoques excedentes para ter um equilíbrio entre a oferta e a demanda, que é a principal adversidade que nós estamos vivendo hoje na cadeia produtiva do leite. Eu quero agradecer a todos os deputados que participaram. Esse encaminhamento também está sendo o resultado da audiência pública encaminhado ao Ministério da Agricultura, para que nós possamos juntar força, controlar as importações, estimular o consumo do leite, principalmente em regiões mais carentes do Brasil, com a compra direta do governo federal, para que nós possamos rapidamente estabelecer o equilíbrio entre a oferta e a demanda, que é o principal desafio do momento. Espera-se que com essas ações, num período médio de 2 meses, nós já tenhamos um equilíbrio da oferta e da demanda, fazendo com que o preço do leite voltem a patamares justos, porque hoje o produtor paga para produzir o leite, e se ele continuar por um período maior, acaba quebrando, afeta toda a cadeia produtiva, muito importante para a economia brasileira. Quero dizer que foi muito produtiva a audiência pública e agradecer aqui todas as lideranças que participaram. Quero aproveitar também para fazer um registro muito especial à empresa Finco Alimento, da cidade de Ceará, a empresa que foi fundada em 1993, portanto uma empresa jovem, mas já com muita experiência. E a partir de 1997, a empresa Finco passou a ser uma distribuidora. De 93 a 97, trabalhava mais no mercado local, na região de Ceará, e depois expandiu seus negócios e hoje atua em mais de 100 municípios no oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná e noroeste do Rio Grande do Sul, sendo uma empresa líder, várias vezes premiada como a maior distribuidora da Danone, e que nesse mês está de aniversário. Por isso fizemos uma moção parabenizando e encaminhada ao seu diretor-presidente, o Mauro César Finco, que é diretor executivo da empresa e também um grande dirigente da FCDL, e nós aqui registramos, através do requerimento 0909 de 2017. Deputado Maurício Scodilac, é uma honra conceder uma parte, Vossa Excelência faz parte do nosso bloco. Obrigado, deputado Altair. Com referência à iniciativa de Vossa Excelência da audiência pública, a questão do leite, é uma audiência que foi muito importante, tanto a exposição do secretário da Agricultura quanto do secretário adjunto, aquela visão que nós temos de que era só a importação do leite que trazia todo esse problema, e eles mostrando que menos de 2% do leite é de importação. Então, não é o problema, mas como foi dito pelo secretário, num copo transbordando, mais um pingo é o necessário. A questão que foi falado ali da infraestrutura,
do transporte, da coleta do leite, que tem que ser aprimorado, linhas sobrepostas e com alto custo, a própria embalagem do leite, que ainda para nós é um preço altíssimo, e então custos que poderiam diminuir e com isso melhorar, valorizando o produto natural que é o leite para o nosso produtor, que representa no Oeste 75% da produção catarinense e nós que somos o 4º produtor nacional de leite. Então, eu vejo que a audiência foi importantíssima e que dentro dessa audiência devem sair agora como resultado ações que possam diminuir o custo e que possa, com isso, valorar o produto, ou seja, melhorar para aquele que está na base fazendo a sustentação da cadeia leiteira. Então, parabéns pela audiência e por tudo que foi debatido, com certeza nós teremos melhorias para o produtor e para a economia de Santa Catarina. Muito obrigado, deputado Maurício. Deputado Dirceu Dresch, palavra com Vossa Excelência. Muito bem. Parabenizá-lo, deputado Altair, também pela luta que vem travando aqui nesse parlamento, defendendo a nossa agricultura, especialmente nesse momento, a nossa agricultura familiar, que é muito forte no estado. Mais de 60 mil famílias, quase 70 mil famílias que hoje têm no leite uma renda importante. E só comunicá-lo que hoje recebemos inúmeros WhatsApps, e-mails e tal, sobre mais essa situação, que agora, esse início de mês, os agricultores estão recebendo o seu resultado do trabalho, né, o seu cheque de leite, e extremamente preocupados, né? O pessoal fez investimentos, fez dívidas, e tivemos um rompimento depois de mais de 10 anos, com um valor importante na questão do leite, um processo crescente de produção, de consumo no Brasil, com a economia, né, com os trabalhadores com mais renda, e agora nós estamos esse ataque à renda dos trabalhadores, isso preocupa muito, o desemprego muito grande, então nós temos essa redução de consumo aí, e isso que Vossa Excelência fala, e mais a questão da importação que vem prejudicar também esse processo todo. Então nós precisamos ter ações urgentes. A audiência pública deu vários encaminhamentos, e eu quero dizer que estamos juntos nesta caminhada em defesa de Santa Catarina, da economia catarinense, a economia dos pequenos municípios e também a economia dos nossos agricultores. Parabéns e conte com a gente nessa luta. Obrigado. Muito obrigado, deputado Dirceu Dresch. Quero aproveitar aqui os minutos que restam para me juntar ao coro dos colegas que aqui estiveram na mesa sobre a passagem do grande educador, o reitor da Universidade Federal, o Cancelheiro. Evidentemente que todos nós ontem, por volta das 10h30, ficamos todos chocados com a notícia da trágica morte do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Evidentemente é uma dor que todos nós sentimos, porque um homem honrado, a única forma que encontrou de salvaguardar a própria honra, que é a dignidade maior que nós podemos ter nessa existência, foi tirando sua própria vida para salvaguardar a honra ferida por uma operação da Polícia Federal, aqui citada, deputado Kenny, Vossa Excelência, com sua sabedoria e como conhecedor da imprensa muito bem colocada, de forma mediática, fazendo uma ação em que uma pessoa de muita honra, com uma trajetória de vida dedicada a servir a humanidade, a fazer o bem, a educação, ferindo de forma em que o bilhete deixado junto consigo após o incidente, falando de que o reitor da universidade, o Cancelheiro, morreu juntamente com a ação da Polícia Federal. É muito triste, Santa Catarina está enlutada, o ensino do Brasil está enlutada,
e nós também estamos, porque é um momento muito triste. Sobrar a única das alternativas para salvaguardar a sua própria honra, a sua própria dignidade, tirando sua própria vida. É realmente muito triste para nós catarinenses suportarmos essa dor, que os familiares, que Deus dê a força, a energia necessária para suportar esse momento de dor, e aos catarinenses e a todos nós fica o exemplo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Altair Silva. Com a palavra o PMDB, o próximo horário do PMDB, que tem um tempo de até 15 minutos. Antes do deputado Titon começar a sua fala, pela ordem, deputado Rodrigo Minuto. Obrigado, senhor presidente. Eu só queria aqui destacar e agradecer pela presença do nosso vereador do município de Rio Negrinho, vereador Cabelo, do PDT, que está conosco aqui no dia de hoje. Obrigado. Seja bem-vindo, vereador Cabelo, ele que é um latifundiário de capilar, né? Também essa presidência faz o registro e dá boas-vindas aos alunos da Escola de Educação Básica Municipal Olavo Bilac, do município de Pomerode. São 23 alunos e alunas que estão aqui com o professor Marcos Alberto. Muito obrigado pela vinda de vocês, sintam-se honrados e essa casa fica honrada com a presença de vocês. Tomara que um dia um ou mais de vocês possam ocupar essas cadeiras aqui, tá bom? Muito obrigado. Com a palavra agora o deputado Romildo Titon. Senhor presidente, deputado Kendi Nunes, que preside esta casa no dia de hoje, colegas deputados, colegas deputadas, há muito tempo que eu não ocupava mais essa tribuna, mas hoje algo interessante da nossa região não poderia perder a oportunidade, deputado Milton, de trazer uma notícia importante. Deputado Milton, como é representante lá do Rio do Sul, quando é agraciado com alguma coisa na sua terra, Vossa Excelência faz uma divulgação grande. Imagine quando o município conquista algo de mais especial. E é o que aconteceu com o município de Campos Novos, e não poderia deixar de, neste momento, fazer esta referência. Agora, num passado bem recente, 2016, deputado Mauro, o IBGE publicou uma pesquisa que fez a nível nacional, onde classificou os 100 municípios com o maior PIB agropecuário do Brasil. E entre esses 100 municípios estava o município de Campos Novos, com as suas novas tecnologias, com uma genética bastante avançada, com um poder de pesquisa muito grande, e o único município do estado de Santa Catarina que figurou entre os 100 municípios do Brasil com maior PIB agropecuário. Recentemente, nós tivemos uma outra divulgação, para nós, João, a mim, que somos integrados da BRF, que recebemos comunicados com frequência, quando nós lemos uma matéria, que todos os senhores são conhecedores, mas talvez alguém não identificou quais realmente os municípios que fizeram parte dessa conquista, quando a BRF escreveu o seguinte: a BRF está entre as processadoras de alimentos que foram autorizadas a exportar carne suína para a Coreia do Sul pela primeira vez na história do país, informou nesta sexta-feira a empresa. Mas embaixo da notícia, deputado Mauro, em comunicado, a companhia disse sua fábrica de Campos Novos, em Santa Catarina, está na lista da unidades aprovada pelos países asiáticos. Uma notícia importantíssima para Campos Novos, que tinha recentemente recebido esta notícia também entre os 100 municípios com maior PIB agropecuário.
Em 2016, também o governo do Estado, através de uma comitiva chefiada pelo nosso governador Raimundo Colombo, estreitou os laços com a Coreia do Sul para agilizar exportações de carne suína. Tanto que, em julho do último ano, uma comitiva esteve lá tentando buscar novos resultados. No início deste ano, uma missão coreana esteve no Estado, visitando unidades de produção e, inclusive, a BRF de Campos Novos. Tivemos o prazer de recebê-los lá, onde fizeram a inspeção. E a Coreia do Sul liberou 3 frigoríficos para exportação de carne suína para o país. Eu acho que isso é uma conquista não só de Campos Novos, mas da região, do meio-oeste, do oeste catarinense, que eu vejo aqui vários deputados, como o Mauro, o Dirceu, a Luciane, o Altair, que são lá daquela região do oeste, e que também foram contemplados, não só a unidade da BRF de Campos Novos, como também a Aurora de Chapecó e a Pamplona do presidente Getúlio, se não me engano. Foram as 3 que foram classificadas pela missão da Coreia que tiveram visitando. Isso tem um significado muito importante para a nossa região do oeste catarinense, que somos os responsáveis pela grande produção agrícola, por esse sistema que abastece o sistema de integração com essas empresas e que, naturalmente, faz a diferença no estado de Santa Catarina, que em muitos momentos de crise a nossa agricultura, a pecuária, tem dado uma sobrevivência com muita tranquilidade para o estado de Santa Catarina. A unidade de Campos Novos é uma das mais modernas, construídas com mais altos padrões da exigência sanitária, com tecnologias de ponta, tem capacidade para abater até 7.000 suínos por dia e gera milhares de empregos. Santa Catarina, agora falando da nossa região, Santa Catarina também foi o grande merecedor de tudo isto, porque é o único estado a abrir esse mercado, por ser o único a ter o certificado de zona livre de febre aftosa, sem vacinação, que foi um trabalho de longos anos, de vários governos, de técnicos que compõem o quadro da Secretaria da Agricultura, da IPAGRE, da SIDASC, e que dura há longos anos, e também livre da peste suína clássica, com certificado da Organização Mundial de Saúde Animal. O status sanitário diferenciado foi um fator decisivo para a abertura deste novo mercado em Santa Catarina. Já Santa Catarina tem acesso aos mercados mais competitivos do mundo, como os Estados Unidos, Chile, Japão, China e agora a Coreia do Sul. A conclusão do processo para exportação depende de uma negociação entre as autoridades de ambos os países nos termos da certificação sanitária internacional. É importante dizer que a Coreia do Sul é o 4º maior exportador de carne suína do mundo, com 50 milhões de consumidores. Isso pode dar um impulso à indústria brasileira e principalmente a Santa Catarina, que está entre os maiores produtores e exportadores do produto do mundo. No ano passado, a Coreia do Sul importou 615 mil toneladas do produto, enquanto o Brasil exportou para todos os destinos, sem a Coreia do Sul, 733 mil toneladas de carne suína. O consumo da Coreia do Sul é muito significativo para se alcançar esses objetivos. Por um outro cenário, me chamou a atenção também alguns dados que me forneceram,
que Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil, em 2016, 969 mil toneladas, com 10,7 milhões de suínos abatidos. 28% da produção é exportação e 71% é consumo interno. As exportações de 2016 foram 274 mil toneladas. Santa Catarina respondeu por 38% das exportações brasileiras, com arrecadação estimada em 555 milhões de dólares. Agora, em 2017, de janeiro a agosto apenas, 191 mil toneladas, faturando 451 milhões de dólares. Em agosto, o recorde de exportação, que foram 28 mil toneladas, o melhor resultado já registrado num único mês em Santa Catarina. Esta comemoração que eu vim para fazer nesta tribuna em nome do povo de Campos Novos, do meio-oeste e do oeste catarinense, que pela sua dedicação do nosso produtor, empresa nenhuma chega nesse estágio de abrir as exportações desta forma, sem que haja a participação do produtor rural, daquele que cria o suíno, daquele que faz desde o processo das matrizes até a terminação. E a nossa região tem sido, e por isso a BRF escolheu Campos Novos, por instalar aquele frigorífico, que foi construído na época, um frigorífico mais modesto, pela Cooper Campos, acreditando no mercado futuro e que posteriormente negociou com a BRF, assumindo, modificando, ampliando, saltando de 3 mil suínos por dia para 7 mil suínos por dia. E deu esse impulso a Campos Novos. Poderíamos dizer que Campos Novos teve vários momentos importantes, desde quando se identificou pelas grandes tecnologias, das mais avançadas na produção de grãos, que hoje nós ostentamos o título de celeiro do Estado de Santa Catarina, como maior produtor de grãos, com o maior número de cooperativas instalado no nosso município e com uma das maiores capacidades de armazenamento, deputado Altair, que a nossa Campos Novos tem pela sua estrutura e o cooperativismo muito forte existente. E no decorrer desses anos, desde a bacia leiteira que foi aumentando, na área de aves, com um aumento muito grande também, e agora na suinocultura, uma implementação maior ainda, posteriormente a instalação da BRF, que está abatendo todos os suínos da região ali em Campos Novos. Fico muito feliz, deputado Mauro, nesse momento, para a nossa região estar alcançando uma vitória tão grande do Estado de Santa Catarina, de conquistar esse mercado, e especialmente aparecer a nossa região do meio-oeste e do oeste catarinense como as responsáveis por esta grande produção. Concedo uma parte, deputado Mauro. Deputado Titon, Vossa Excelência, Campos Novos e Santa Catarina têm todas as razões para comemorar esses números tão importantes para a nossa economia. Mas quero aqui fazer 2 parênteses. O primeiro é para tecer as nossas considerações ao nosso agricultor pelo empenho, pela sua adaptação a tudo aquilo que o mercado exige que ele faça lá na sua propriedade para ter um animal, ter um produto de excelência para podermos fazer as exportações. E segundo parênteses é a nossa sanidade em Santa Catarina, esse status que Santa Catarina tem. E um dos grandes itens que foram observados por essas missões que estiveram aqui em Santa Catarina foi justamente a destinação de animais que morrem na propriedade. E aí este parlamento teve um papel importante no momento em que aprovou um projeto de minha autoria, que foi vetado pelo governo, que foi derrubado o veto aqui, que dá a destinação a esses animais que morrem na propriedade. Hoje Santa Catarina está colhendo os frutos desse projeto, que já está em funcionamento. Exemplo disso é o que aconteceu nesse final de semana lá no município de Mondaí, onde um raio matou 18 vacas de leite em uma única propriedade. A empresa foi lá, fez a retirada, não precisou fazer o enterro, não precisou dar destinações diferentes e prejudiciais ao meio ambiente, graças à preocupação que nós,
parlamentares também temos com esse segmento que é importante para a economia catarinense. Parabéns a Vossa Excelência por trazer um tema de tamanha importância para Santa Catarina. Obrigado, deputado Mauro. E, sem dúvida nenhuma, as suas colocações são verdadeiras, que o nosso agricultor tem sido um grande baluarte de enfrentar esses momentos com dificuldade. E Santa Catarina, que foi contemplado por um estado de estar abrindo um mercado tão importante para a carne suína, e, naturalmente, dentro de todo esse diferencial que nós acabamos de falar aqui, que o Mauro colocou e que todos os parlamentares têm colocado aqui com muita sabedoria e com muita franqueza em todos os instantes, eu considero também os avanços que Santa Catarina vem tendo na modernização do Estado, na busca de novas alternativas, e é exemplo que Santa Catarina deu na construção, na elaboração do Código Ambiental do Estado de Santa Catarina, ser um dos primeiros estados brasileiros a fazer a sua legislação própria, definindo os seus critérios de acordo com a nossa produção, de acordo com a nossa gente e as nossas propriedades rurais, demonstrando ao Brasil inteiro que nós buscamos o melhor e a melhor tecnologia, porque nós somos um estado que temos 42% de área de preservação de mata nativa, e o restante nós utilizamos com muita tecnologia e com muita sabedoria para buscar a colocação de quinto maior produtor do Brasil, dentro das poucas terras que nós significamos, de uma área tão pequena que é o nosso estado de Santa Catarina, em detrimento aos outros estados. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Só me permita, deputado Titon, fazer um registro muito especial, que eu tenho certeza que faz parte e é bom a gente registrar. Vocês falaram da importância do agricultor, do criador, das empresas, o deputado falou da legislação, mas eu não posso deixar de falar também da participação efetiva, deputado Titon, deputado Nadal, que esta casa sempre fez nas comitivas do governo a esses países na abertura do mercado. Sempre representantes desse poder estiveram presentes e isso mostra que o Legislativo sempre esteve envolvido, então por aqui não passa só um momento como esse da sua fala de registro, mas efetivamente dos parlamentares que acompanharam em várias comitivas internacionais, no Japão, na Coreia, deputado Mauro Nadal, deputado Titon, esse parlamentar, tantos outros parlamentares que participaram efetivamente dessas viagens e que agora resulta nesse caso. Eu gosto de fazer isso, deputado Nadal, porque muitas vezes questionam as viagens dos parlamentares, e foi exatamente uma dessas viagens que nós três fizemos e que surgiu muitas das iniciativas e que hoje já é lei, inclusive esse que Vossa Excelência falou, e que a gente buscou de outros países que já tem isso implantado. Então, vale aqui o registro. Deputado Nilson Gonçalves, pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria de registrar, nesse momento, deixar registrado aqui na casa, que nesse momento está acontecendo aqui na sala da imprensa, uma homenagem póstuma ao senhor Dr. Alci Vandro Espezin, por iniciativa do deputado Padre Pedro Baldiceira, que esta homenagem em função de que foi essa pessoa muito conhecida no norte e nordeste de Santa Catarina, e a delegacia nova de Guaramirim leva agora o seu nome por iniciativa do nosso querido deputado Padre Pedro Baldiceira. Estão ali as filhas do senhor Alci, a Daniela, a Francine, a Esmirna, os irmãos, o Paulinho, o Clecinho e a Tânia, e também o genro, que é o Dego, ex-prefeito de Guaramirim. Nesse momento, acontecendo esta homenagem, eu gostaria que ficasse registrado. Quero registrar também, senhor presidente, com muita satisfação, a presença nesta casa do prefeito Walter de Barra Velha, um grande amigo e, com certeza, um bom prefeito, um prefeito que tem realmente toda a nossa admiração e respeito pelo que está fazendo pela nossa querida Barra Velha. É isso que eu gostaria de deixar registrado. Obrigado. Muito obrigado, deputado Nilson Gonçalves. Seja bem-vindo, prefeito Walter Zimmermann.
Deputado Altair, pela ordem. Presidente, eu quero registrar aqui a presença na tarde de hoje, participando da sessão, o prefeito da cidade de Entre Rios, seu Jurande Deslobel, o Emerson, o Sadi Bruneto, que é vereador, e o Ayrton Miglioranza, que são vereadores do município de Entre Rios. Também saudar a presença do prefeito de Passo Maia, o Lisone, e o prefeito da cidade de Forquilinha, o Câmer, que está aqui, inclusive, com as soberanas da festa que ocorre lá em Forquilinha. Muito obrigado, senhor presidente. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra agora o deputado PSD, a bancada do PSD. Quem vai fazer uso da palavra é o nobre deputado Milton Obos, líder da bancada, por o tempo de até 13 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, todos que nos acompanham, uma tarde muito especial para nós catarinenses, principalmente recebendo aqui lideranças da Serra Catarinense, onde hoje vamos votar um projeto importante para a Serra. Eu vou falar sobre isso e mais alguns assuntos importantes que me trazem à tribuna dessa casa, mas primeiro eu também queria me somar ao depoimento da deputada Luciane Carminati e dos demais deputados que me antecederam sobre a forma como o Ministério Público está conduzindo as investigações hoje no Brasil, criando marcas e rótulos. O deputado Kennedy Nunes falou muito sobre isso. E estão, ao oferecer a denúncia, que às vezes, muitas delas são motivadas por N circunstâncias, já estão condenando as pessoas, se dando publicidade daquilo que jamais poderia se dar publicidade. Nós somos do tempo que, quando a gente sabia de algum fato, que alguma pessoa foi de fato condenada, ia para a imprensa quando transitado em julgado, né? E eu falo isso porque eu tenho sido vítima disso também, deputada Luciane. Depois de 8 anos de prefeito de Rio do Sul, saí sem nenhum processo, com uma administração aprovada pela população. Todos sabiam da forma que nós governarmos e da nossa correção. Fui reeleito com quase 81% dos votos, cobrando e trazendo prêmios para a cidade de Rio do Sul de eficiência de gestão pública. Sou um dos prefeitos premiados a nível nacional. E depois que eu saí da prefeitura, fizeram um caixa às bruxas de forma covarde e ofereceram 42 denúncias ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, de forma covarde, assinada por um lavador de carro de uma empresa cujo cidadão era funcionário do presidente do partido que ganhou as eleições em Rio do Sul, e com o único objetivo de denegrir a imagem do ex-prefeito. E a maioria dessas denúncias não virou nem processo. Mas cada assunto que saía, e agora recentemente saiu, talvez uma das últimas, espero, né, uma forma fantasiosa, por uma pessoa sem escrúpulos, uma vez que a promotoria já tinha arquivado aquilo e não ofereceu denúncia, foram requentar, fazendo um depoimento falso, e o Ministério Público ofereceu a denúncia, indo para a imprensa, como se o ex-prefeito tivesse praticado improbidade administrativa e lesado o patrimônio público. E agora a gente tem que ir lá se defender. E eu tenho certeza que isso também não vai virar processo, deputado Darcy. Então, olha como é que nós estamos hoje no nosso país. É muito triste, né? E o episódio que aconteceu aqui em Florianópolis é triste, todos nós lamentamos, mas talvez possa servir um pouquinho de reflexão para essas pessoas que estão fantasiosamente querendo holofotes, oferecendo denúncias, sem se preocupar
com efetivo resultado ou julgamento. Então, eu queria deixar esse registro também, me solidarizando à fala de Vossa Excelência, deputado Kennedy Nunes, todos que me antecederam. Mas eu quero trazer hoje aqui, na minha fala, coisas boas e positivas sobre Santa Catarina. Primeiro, é anunciar para todo o Estado de Santa Catarina a promulgação do decreto do Governo do Estado de Santa Catarina, número 1319, de 29 de setembro, publicado no Diário Oficial dessa data, do dia 2, aliás, de outubro, portanto, a partir de hoje já em vigência, que trata da regulamentação para que os municípios possam requerer os trechos das rodovias estaduais, deputado Rodrigo Minotto, que cortam as pequenas cidades catarinenses. A grande maioria das nossas cidades tem esse conflito de difícil resolução. E há anos, todos vêm cobrando isso e não se achava uma maneira correta de se fazer. Nós temos casos tão bizarros até, né? Um município lá quer colocar um semáforo para organizar o trânsito no centro da cidade, mas como aquilo é uma SC, ele não pode fazer, o DEINFRA não faz, né? Abre-se um buraco, deputado Maurício Kudilac, o prefeito não pode arrumar, né? O buraco fica aberto, arruma só na sequência da via que é municipal. Os recuos dentro da mesma avenida, que uma parte é municipal, outra parte é estadual, são diferentes, o plano diretor não pode ser usado, o plano diretor municipal. Então, são conflitos de toda a ordem, e isso acontece em todo o Estado de Santa Catarina. Nós queremos aqui, primeiro, agradecer a sensibilidade do governador Raimundo Colombo, porque existiam posições contrárias no seguinte sentido: bom, a gente municipaliza, mas daí o pessoal vem cá pedir dinheiro para manter, porque não mantém, e essa história toda. Eu disse para o governador, não é isso aí não, deputado Titon. O problema, os pequenos municípios, aquela avenida principal é a rodovia. E ele não pode gerir a rodovia que é dentro da sua cidade. Onde é que já se viu? E ninguém vai obrigar ele a municipalizar. Isso fica a critério de cada município. Mas é um avanço muito importante, nós trabalhamos isso. Agradecer também ao presidente do DEINFRA, o Vanderlei Agostini, que colocou toda a sua equipe técnica para vencer esse obstáculo burocrático, porque nós temos um decreto 759 de 2011 do Plano Rodoviário Estadual. E tinha que mudar esse plano rodoviário estadual para que isso fosse permitido. Então, existiam umas contradições muito grandes. E a efetiva participação do secretário da Casa Civil, Dr. Nelson Serpa, e a partir daí existia muita dúvida se fazia um decreto ou um projeto de lei a ser encaminhado para essa casa, mas juridicamente se chegou ao consenso e o decreto está já publicado, já valendo, deputado Valduga, para Santa Catarina, com certeza trazendo benefícios para toda a população dos pequenos municípios que tem esses conflitos. Eu recebo todos os dias demandas. A pessoa quer fazer um loteamento, mas aqui no trecho da SC, que é dentro da cidade, é um recuo. Ali na rua seguinte é outro recuo. Quer dizer, né, permitir que cada cidade tenha autonomia sobre a gestão dos seus municípios. Eu quero trazer, nesse momento, com muita alegria, falar sobre o nosso projeto de lei de número 97 de 2017, que cria a rota turística Caminho das Neves, que nós vamos votar daqui a pouco nesse plenário. Eu já aproveito para pedir o apoio de todos os senhores parlamentares para que a gente possa aprovar esse projeto por unanimidade. Agradecer, já nominei aqui os prefeitos de São Joaquim, de Rio Rufino, de Correia Pinto, né, os vereadores que já nominei também, que estão aqui presentes. Agradecer a presença de todos e sabemos da importância disso para a nossa Serra Catarinense.
E eu disse que eu propus esse projeto de lei por duas motivações, deputado Altair Silva. Primeiro, porque eu sou um entusiasta da nossa Serra Catarinense. A nossa Serra Catarinense é linda, né? Não perde nada para a Serra Gaúcha, que é tão famosa e atrai tanto turismo de todas as partes do Brasil e do mundo. E nós temos aí algo a ser explorado. Um dia eu cheguei a dizer para o governador, uma cidade como São Joaquim, nós temos que embonecar ela, deixar ela bonita, envolver a população, porque ela é um cartão postal. A neve é São Joaquim, é Urupema, né? É Bom Jardim, é Rio Rufino. E então, essa é a primeira motivação. E a segunda motivação, e ela é muito forte, eu quero aqui dar um abraço, porque ele está aqui com a gente, o senhor Rogério Tarzan, de São Joaquim, pai do nosso ex-deputado Sandro Tarzan, um amigo que aprendemos a respeitar, e ele era um entusiasta pela serra. E ele me falava, Milton, nós temos que criar a Rota das Neves, do Caminho das Neves, interligando a Serra Catarinense com a Serra Gaúcha. E é esse o objetivo do projeto, fazer com que os nossos municípios de Bom Retiro, Rio Rufino, Urupema, Painel, Bocaina do Sul, Lages, São Joaquim, Urubici e Bom Jardim da Serra, fazendo parte dessa rota dos caminhos da neve, interligando com a rota Caminho das Neves, que também, deputado Kennedy Nunes, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul está tratando disso, para também lá no Rio Grande do Sul aprovar esse mesmo projeto de lei, e nós termos a integração do turismo através das nossas serras. Isso é possível porque o governo de Santa Catarina hoje tem um olhar especial para a Serra Catarinense. Várias estradas estão sendo feitas, melhoradas, o acesso para Bom Jesus está acontecendo, de São Joaquim para Bom Jesus, a Serra do Corvo Branco, toda a repavimentação e ampliação de pista, desde Bom Jardim até Lages, enfim, nós temos motivos suficientes para que, através da rota turística Caminho das Neves, nós motivemos os nossos municípios, motivemos os nossos cidadãos de cada cidade da Serra Catarinense para transformar a nossa linda serra num cartão postal turístico a nível internacional. Esse é o objetivo. E a partir de hoje começa o grande trabalho que nós aqui desse parlamento, o governo de Santa Catarina, os prefeitos, os vereadores e a população de cada cidade da Serra Catarinense, que nós vamos procurar e provocar esse debate. Nós façamos a conscientização para o desenvolvimento do turismo sustentável, atraindo investimentos que possam transformar a condição de vida da nossa gente da Serra Catarinense. Esse é o objetivo principal desse projeto, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero agradecer ao meu amigo André Alcântara, que tive a oportunidade de conhecê-lo quando eu ainda era deputado Mauro de Nadal, eu era endurista, eu fazia enduro de moto, hoje eu só ando de moto, né? Deputado Nilson Gonçalves também aqui, mas na época eu fazia enduro. E no ano que vem vai acontecer o Rally Internacional na Serra Catarinense, de 29 de junho a 1 de julho de 2018, e esse rally já leva o nome de Caminhos da Neve. Então, agradecer ao meu amigo André, né, que já está começando a usar, prefeitos, a marca da Serra Catarinense, que vai se denominar a partir de hoje, com a promulgação... Só um minuto para concluir.